Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas ao canal do Portal Revoluta. Eu sou a Deise Santos e esse é o programa Eu Que Fiz. Para você que está vindo aqui pela primeira vez, eu convido a entrar nesse card aqui para poder se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de tudo que rola no canal do Portal Revoluta. Bom, chegamos ao 16º episódio do programa Eu Que Fiz e o convidado dessa edição, ele é jornalista, tem 22 anos e é de São Paulo, de Mairiporã. Eu estou falando do Gabriel Cruz Lima. O Gabriel vai falar para a gente sobre o seu livro de contos, O Último Romântico. Nesse livro ele fala um pouco sobre as conciliações em todos os níveis, na amizade, no amor, enfim. Vou deixar para o Gabriel explicar para a gente um pouco dessa saga que foi escrever e como ele descobriu que tinha um livro nas mãos para poder publicar. Então fiquem agora com o episódio 16 do Eu Que Fiz, com Gabriel Cruz Lima falando do Último Romântico. Meu nome é Gabriel Cruz Lima e eu vou apresentar para vocês um pouco do meu livro O Último Romântico. O Último Romântico é um livro de contos que lida essencialmente com a conciliação. Então nesse livro a gente tem diferentes tipos de conciliação, seja com amigos, seja com a própria morte, seja com seu time de futebol. E ele também fala bastante sobre temas cotidianos, que eu tentei trabalhar de alguma forma, fossem coisas e temáticas que estivessem próximas às pessoas. Então são assuntos que eles, numa primeira camada, são bem fáceis de acessar, coisas que acontecem assim no dia a dia. E também algumas críticas sociais com relação ao governo Bolsonaro e etc. A inspiração para esse livro, eu acho, foram diversos atravessamentos, assim, eu acredito. Tanto o lugar que eu vivia, o time que eu torço, as pessoas com quem eu me relacionei. Então, como ele se trata de um livro que ele é essencialmente cotidiano e assim ele se pretende, eu acredito que muito da inspiração dele vem das relações que eu travo, dos livros que eu leio, das pessoas que eu encontro. Então, acho que muito mais do que uma inspiração estilística ou qualquer coisa do tipo, ele parte muito dessa experiência em comum que a gente tem, enquanto brasileiro, enquanto, no meu caso, enquanto homem branco, enquanto um monte de coisa que vão me atravessando enquanto uma questão de identidade mesmo. Eu acho que a maior inspiração nesse caso é tentar entender muito de um Brasil extremamente desigual, extremamente injusto, extremamente violento que a gente vive. Então, tentar fazer dessa inspiração de um Brasil muito violento alguma coisa que seja acima disso. E como eu falei, um elemento de conciliação muito forte para tentar, de alguma maneira, unir forças antagônicas. Eu acredito que o principal desafio para escrever sempre um conto é trabalhar bem o elemento da concisão. Como a gente pode dizer bastante falando muito pouco. Eu acho que esse é um grande desafio para escrever um livro de contos e também escrever um livro de contos que ele tenha personagens interessantes, que ele lide com situações que sejam inusitadas, tentar sempre buscar qual que é a roupa que melhor me serve, né? Qual que é a minha voz literária, que ali, dentre esses contos, ela altera bastante e ela tenta ser um pouco variada, sempre trabalhando nesse elemento de unir forças diferentes e de tentar, de alguma maneira, pensar o momento que a gente vive. Ficaram alguns contos de fora dessa edição, porque alguns deles eu julguei que não estavam esteticamente tão aprazíveis e também porque já não me representavam tanto, assim como também tinham temáticas parecidas. Eu gosto muito de falar sobre futebol, que é uma experiência que eu gosto muito, então já tem um com a temática de futebol ali, eu não tinha exatamente por que colocar outro, sabe? E trabalhando numa mesma chave da identificação e tal.
Então, por isso eu acabei limando algumas coisas, mas nada demais assim. O resultado final eu acredito que seja mais coisas possível. Olha, eu acredito que essa resposta é um pouco complicada. Eu sempre costumo brincar que desde a finalização, desde a ideia até a finalização, demorou 22 anos, que é a idade que eu tenho, né? Não tem como precisar exatamente, mas se eu tivesse que falar quando eu comecei e quando eu terminei, eu comecei mais ou menos a escrever esse livro quando eu tinha uns 19 anos, então tem textos de muito tempo e tem muita mudança de estilo. Até agora, basicamente, que foi quando eu consegui lançar esse livro. E ter sido aceito por uma editora, todo esse processo de trabalhar a parte gráfica, de também fazer essas vendas, elas ainda estão ocorrendo. Então é uma coisa que começa assim, vamos imaginar, começa com 18 anos e vai sendo sempre me atravessando até agora, assim, por assim dizer. Eu acredito que é uma coisa muito ampla e uma vez lançado um livro, ele está aí para o mundo e vai fazer sempre parte de mim. Curiosidade tem várias, mas esse livro ele também é fruto de um grande atravessamento em específico, que eu não sabia que eu tinha um livro até de fato tê-lo, porque eu também coordeno uma revista literária, a revista literária Aboio, e nessa revista literária eu costumo postar esses textos e tal, costumo postar esses contos, e aí uma pessoa muito próxima, foi ela que fez essa reunião e me mandou. Então, de fato, eu não sabia que eu tinha um livro até de fato ele chegar até mim assim, eu falar assim, poxa, de repente eu tenho um produto aqui, eu tenho um processo acontecendo que eu devo valorizá-lo. E nesse mesmo instante, por um acaso, um outro amigo meu me marcou no selo de uma editora independente, e aí eu pensei assim, por que não eu, né? Porque dessa vez eu não posso também participar. E acabou acontecendo essa publicação. Então a grande publicação, ela é essencialmente muito curiosa. Ela acontece em um momento também durante a pandemia, e fez muito bem pra mim, assim, sabe? Fez muito bem para que eu pudesse olhar e de fato falar assim, esse é meu primeiro livro, essa é a minha primeira parcela que eu tenho para contribuir aí nas coisas que eu acredito. A arte gráfica, ela foi feita por uma artista que ela também faz faculdade no mesmo lugar que eu, e eu achei por acaso no Instagram e entendi que a arte dela casava com o que eu queria passar. Então, o último romântico aqui, ó, a arte da nossa querida Georgia Airosa, ela foi feita sob encomenda e a gente sempre trocando muita ideia. Ela leu o livro antes que todo mundo e ela pôde elaborar esse processo do tempo dela. E eu acabei escolhendo amarelo porque eu acredito que amarelo é uma cor legal, amarelo e preto fica bem. Primeiro contato que eu lembro, assim, de fato, é na escolinha, no ensino básico, qualquer coisa assim, jardim de infância, umas espécies de livrinhos de coleção de João e Maria, desse tipo de fábula. Mas o primeiro contato significativo que eu tenho com a literatura é na biblioteca da minha cidade natal, que é Mariporã. E na biblioteca dessa cidade natal, minha mãe me levava bastante lá. E eu lembro muito de pegar as HQs do Maurício de Souza, né, os gibis da Turma da Mônica. Então, assim, o agradecimento que eu tenho pro Maurício de Souza, ele é incrível e ele é imenso. Acho que é um grande atravessamento, é uma grande pessoa que fez parte da minha vida sem de fato fazê-la. Então acho que meu processo de alfabetização vai da Turma da Mônica, muito obrigado antes de tudo pro Maurício de Souza. E aí eu vou tendo contato com outros livros, ainda nessa primeira fase, acho que com os 9 anos, outra leitura muito significativa, que é aí que eu descobri que eu gostava de ler de fato, foi um livro chamado O Gênio do Crime, de um autor, João Carlos Marinho, um jornalista. E esse livro tem uma questão de identificação muito forte, porque na época eu era muito gordinho, e o personagem principal também era gordinho, então isso fez com que houvesse uma certa ressonância entre mim e o livro. Acho que essas foram as primeiras experiências.
Meu livro de cabeceira, ele se chama Detetives Selvagens, do autor chileno Roberto Bolanho. Esse livro ele conta a história de 3 poetas chilenos que vão descobrindo e desbravando a América Latina. Esse é meu livro de cabeceira, inclusive tem uma tatuagem na coxa em homenagem a esse livro, de tão impactante que me foi a leitura. E ele é um processo estético muito forte também, ele conta com mais de 50 narradores, e essencialmente é um livro que fala muito sobre os sentimentos de uma América Latina que já foi destroçada pelo processo do capital. Então todo esse sonho que existia de América Latina, ele já não existe mais, porque todo mundo que faria diferença ou tá preso ou tá morto. Então é uma coisa que às vezes aparece num ambiente muito de pesadelo, um ambiente muito, muito hostil. E quando eu li, eu me identifiquei logo de cara com essas questões temáticas, também muito com os personagens. E esse é meu livro de cabeceira, é um livro que eu recomendo para todo mundo. Leiam Detetives Selvagens, que é uma grande obra da literatura mundial e especialmente latino-americana. O meu calo literário, ele é do Júlio Cortázar, que é o Jogo da Amarelinha. O Jogo da Amarelinha, por várias questões, eu nunca consegui terminar. Às vezes eu começava a ler muito novo, não tinha maturidade para de fato lidar com o texto, aí começava de novo, aí tinha que ler coisas da faculdade, aí tinha que ler coisas de trabalho, enfim. Eu nunca tive a oportunidade de sentar de fato e ler mais a fundo sobre o Jogo da Amarelinha. E espero que esse calo literário uma hora passe. Indicando também o pessoal que está no corre dessas edições independentes há um tempo, eu indico o pessoal da revista Lavoura, o livro Em Conflito com a Lei, do Lucas Verzola, e também o livro de poesia Corpus, do Arthur Lungov. E esse foi Gabriel Cruz Lima falando do seu livro O Último Romântico. Bacana, né? Como ele descobriu que tinha uns contos que poderiam virar um livro, e fazer isso durante a pandemia deve ter sido um processo bem interessante e libertador, poder dar ao mundo, né? Jogar para o mundo todos esses contos que ele escreveu. Aqui na descrição do vídeo tem o contato do Gabriel, assim como o link e o nome dos livros e autores que ele indicou durante essa edição do Eu Que Fiz. E por falar em indicar, dessa vez eu vou indicar um médico e escritor. É o Moacir Scliar, com O Exército de um Homem Só. O Moacir, ele é do Rio Grande do Sul, era, né? Porque ele faleceu em 2011 e deixou mais de 70 obras publicadas. E essa daqui eu descobri numa Bienal do Livro, porque eu sou fã dos Engenheiros do Havaí, e quando eu vi o nome O Exército de um Homem Só, eu fiquei curiosa, porque é o nome de uma música, uma não, duas, porque tem Exército do Homem Só 1 e 2, que o Engenheiros do Havaí lançou. E aí eu fiquei curiosa para saber do que se tratava, comprei o livro e aí descobri um autor ácido, sarcástico, com humor bem peculiar e que me agradou bastante. É um livro pequenininho, né? Aquelas edições de bolso. É um livro fácil de ler, rápido e, de certa forma, fala de um último romântico, né? Porque fala de um personagem que é judeu e que chega em Porto Alegre e quer criar uma vila mais igualitária, né? Nos moldes socialistas. E aí ele fica pregando sozinho como um Dom Quixote, defendendo que as pessoas sejam mais unidas e igualitárias. Então, acho que é um bom momento para ler esse livro, é bem bacana. Acaba que ele é o exército de um homem só, porque ele fica sozinho nessa cruzada de querer criar um novo mundo. E eu acho que é o que a gente tem tentado fazer, né? Cada um na sua realidade, querendo criar um novo mundo, e até sair de tudo que a gente está passando desse tempo pandêmico de uma forma melhor, pessoas melhores. Então, que sejamos o exército de um homem só, de mulheres só, mas que contribuam para o mundo melhor.
Então fica aqui minha dica. O Exército de um Homem Só, do Moacir Scliar. Queria agradecer a todo mundo que tem mandado mensagem pelo inbox do Instagram ou do Facebook. E é isso. Como eu digo, e muitos amigos que também olham na mesma direção que eu dizem, só a arte salva. A literatura é realmente uma porta que nos leva a outros mundos e vários mundos, né, que nos fazem acreditar em tempos melhores. Então é isso. Fiquem bem, cuidem de si, cuidem dos seus. Obrigada e tchau.